Alô, amigos do Paraná, aquele abraço. Quero agradecer a sua audiência, à região oeste paranaense, através da nossa KTV, a você que nos acompanha também através da TV Interativa de Medianeira e a você que nos dá a sua audiência na região sudoeste através da TV Beltrão. E aqueles que nos acompanham em todo o mundo pelo portal ktv.tv. Fim do mundo. Você acredita no fim do mundo? Em céu e inferno? Tem gente que não acredita no fim do mundo, né? Acredita até numa evolução, numa mudança, mas não na vinda do Senhor, na vinda do Salvador, como muitas religiões, né, pregam. Eu estou recebendo hoje Rogério Buzzi, que é um estudioso da Bíblia. Não pertence a nenhuma igreja, quer dizer, não existe uma nomenclatura, eu vou querer saber também por quê. E nós vamos falar sobre o fim do mundo, a proliferação das igrejas, enfim, nós temos muitos assuntos a serem tratados, um assunto bastante polêmico, bastante delicado. Rogério Buzzi, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso Frente a Frente. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer, Carlos Moraes, estar aqui. Nós já estivemos, né, há algum tempo com um programa similar e quero dar um abraço a todos os telespectadores que, né, participam, porque certamente, né, todas as pessoas, Carlos, que se envolvem nesse tipo de assunto, elas acabam de uma maneira ou de outra participando, seja apenas, né, como um mero telespectador ou mesmo com aqueles que, como foi no programa passado, né, que entraram em contato, perguntaram, questionaram, enfim, né. É um grande prazer, Carlos Moraes, principalmente num assunto tão delicado como esse, poder estar aqui. Rogério, duas perguntas. O fim do mundo, né? Nós vamos ter o fim do mundo e você, por que você não tem uma igreja? Você é um estudioso da Bíblia, você congrega com irmãos, como que você realiza o seu trabalho? Bom, Carlos, você acabou de colocar uma coisa aí que, embora aparentemente simples, ela envolve uma complexidade que faz com que muitas pessoas não consigam juntar. Ou seja, você fala do fim do mundo e falou imediatamente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que as pessoas não conseguem conciliar muitas vezes. E ela está perfeitamente, né, ancorada pela Bíblia. Ou seja, não se pode falar em fim do mundo sem falar na vinda do Senhor Jesus. Isso é um ponto, né? Outro ponto, Carlos, que você comenta é a questão da igreja. Por que eu não participo de uma igreja especificamente, né? Eu congrego com pessoas que têm o mesmo desejo que eu de estudar a Bíblia, mas eu fui convencido, justamente pelo estudo da Palavra de Deus, que as igrejas, Carlos, estão corrompidas completamente. Você me conhece, eu venho para falar aquilo que acredito, né, ancorado pela Bíblia, repito, né? E assim, quando você vê a corrupção das igrejas que foram levantadas para falar do Senhor Jesus, para ensinar sobre o Senhor Jesus, e promovem pastores, promovem a teologia da prosperidade, promovem, né, a queima do dinheiro, porque esse é um dinheiro sagrado para Deus, não tem como participar. Então, por isso eu não congrego, né, numa igreja com uma nomenclatura, como você disse, não uma igreja institucional, mas sim com pessoas que, assim como eu, querem saber a verdade, independente do quanto doa. Bom, Rogério, eu quero de público dizer que admiro, né, esse trabalho que você leva a todo mundo, né, essa dedicação que você tem em relação àquilo que está na Bíblia, né? Trazer o que está nesse livro sagrado à luz das pessoas, para que elas cada vez mais possam ter conhecimento. Eu sei que você tem um irmão seu que vai falar com mais propriedade, oportunamente, sobre a proliferação de igrejas. Por que nós tivemos nos últimos anos, sobretudo nas últimas décadas, essa proliferação de igrejas em todo o mundo, sobretudo aqui no Brasil, né? Eu não saberia dizer para você hoje quantas igrejas nós Mais temos. de 5 mil, Mais de 5 só mil. registradas no Brasil. E por quê? Carlos, tente imaginar o seguinte cenário, né? Você hoje, eu te conheço há algum tempo, posso falar com alguma propriedade disso, sei que você tem um compromisso com a verdade. Independente do que você creia ou não, isso deve ser respeitado, mas você tem um compromisso com a verdade, né? Quando você tem um compromisso com a verdade, Carlos, você não pode se deixar levar por nenhum outro tipo de compromisso, porque senão uma coisa vai te atrapalhar, né? Uma coisa vai atrapalhar a outra. As igrejas, de um modo geral, elas nascem ou de um membro descontente, ele está lá naquela igreja, de repente ele não gostou muito do que você falou, ele é descontente, ele vai lá e abre uma igreja. Pastores mal intencionados, que usam, né, a fé pública para arrecadar dinheiro, né? E, de um modo geral,
A verdade é, Carlos, que a igreja, para quem quer, ela é um banco que só rende juros. Ela dá dinheiro. Porque hoje, Carlos, a Bíblia é uma arma poderosíssima. É um Deus falando às pessoas. E, lógico, você com uma arma dessa, Carlos, você, usando ela para o bem, certamente você vai levar pessoas a Cristo. Mas usando para o mal, você também pode fazer um estrago muito grande. O dízimo é bíblico, é que abusam e desviam da atividade principal, porque eu sei que vocês têm essa característica, né? Você e esse grupo, que é realmente de utilizar todo o dinheiro, que é bíblico, inclusive, essa contribuição, para investimento na própria palavra, na própria obra. E a maioria das igrejas não faz isso. Carlos, essa é a visão que você tem? Não tenha dúvida, né? Até porque, Carlos, nada de novo debaixo do sol, diz a própria Bíblia. O que aconteceu no passado continua acontecendo hoje. Para todo aquele que estudar o mínimo, né, na Bíblia, vai perceber que no passado, os pastores, né, os fariseus do passado, e os escribas e os doutores da lei já usavam todo o sistema religioso da época para benefício próprio. Para você ter ideia, Carlos, na época em que se oferecia um cordeiro como símbolo de Cristo, o Carlos levava um cordeirinho lá para ser sacrificado. Era a representação de Cristo. Olha, esse cordeiro representa Cristo que está morrendo no teu lugar, está morrendo pelo teu pecado. O sacerdote, sabe o que fazia? Ele dizia para você o seguinte: Carlos, esse cordeiro aqui não serve, esse cordeiro aqui não está bom, porque o cordeiro tinha que ser sem mancha, tinha que ser bem branquinho e tal. Ele dizia, não serve. E o Carlos Moraes, né, uma pessoa que amava a Cristo e queria fazer aquilo que Deus pedia para ele, dizia, tá bom, então como é que funciona? Não, faz o seguinte, me dá aqui $200, um exemplo hipotético, né, o valor era a moeda do templo na época, me dá aqui R$200, me dá 200 denários, me dá 200, e o que eu vou fazer? Eu vou te dar um cordeiro que pode ser sacrificado, e esse cordeiro aí a gente deixa aí, porque ele não ia levar o cordeiro de volta, né, você me dá em troca aí 200, tá bom. Você dava o dinheiro para ele, ele guardava aquele cordeiro, o próximo que vinha ele oferecia aquele cordeiro teu. Entende? Corrompido completamente. Por isso Jesus disse, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Por favor. E é um engano letal imaginar que alguma coisa melhorou de lá para cá. Te asseguro pela Bíblia que piorou e muito. Agora, Rogério, você e esses irmãos que estudam a Bíblia, né, acabam atraindo admiradores, pessoas com o mesmo pensamento. Por exemplo, eu sou admirador de defesas, desse estudo que você faz, que você traz. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, e vou fazer isso quantas vezes for necessário. Agora, como não congregar? Não há aí um confronto do que você está colocando? Não há um conflito aí? Você fala ao mesmo tempo das igrejas, mas quando as pessoas passam a admirar o seu trabalho, você não vai congregar os irmãos? É um grupo, vai ser sempre um grupo reduzido. E se você, de repente, através desse programa, passa a ter aí centenas, milhares de admiradores que querem vê-lo, que querem participar, que querem estar com você e com os outros irmãos, como que você vai fazer? Como não criar daí uma instituição? A grande diferença... Será que foi claro? Não, foi muito claro, Carlos, e eu, assim, até me admiro sempre, né, dessa posição que você toma, porque é muito fácil a gente ficar com uma saia justa aí contigo, né, mas isso é bom, porque ajuda, né, a pessoa poder entender os detalhes de cada coisa. Na verdade, o nosso trabalho tem que ser entendido à luz de João Batista. João Batista atraía muitos admiradores para si, mas qual era a regra dele? É necessário que ele cresça e eu diminua, é necessário que Cristo cresça e eu diminua. Nisso, Carlos, né, o nosso trabalho daí é mostrar para as pessoas que, embora elas possam ter algum tipo de admiração pelo nosso trabalho, não pode passar daí. O próprio Carlos Moraes, veja, olha quanto tempo nós nos conhecemos. Eu sei que você admira o nosso trabalho, eu admiro o seu, mas eu jamais vou ser conivente com qualquer erro que você viesse a cometer ou eu. Entendi. Entende? Eu sei que você tem uma admiração pelo trabalho, mas não pela pessoa. E esse é o problema, a gente não pode misturar. Hoje o problema, Carlos, as pessoas entram para uma igreja e o pastor é o porta-voz delas em tudo. Você diz para ele, escuta, mas a Bíblia diz que não é para fazer assim. Deixa eu consultar o meu pastor. Aí vem o problema, certo? Então,
Como Paulo também dizia, né? Sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Então, eu procuro... Agora, eu sei que você é convidado para ir às igrejas, e você vai. Sim, nós vamos, não tenha dúvida, né? Agora, desde que essas igrejas tenham a coragem de nos permitir falar a verdade. Se não nos permitirem falar a verdade, nós não temos nada que fazer dentro de nenhuma igreja. Nós não vamos lá fortalecer um erro que está sendo colocado. Se me pedirem para ir, por exemplo, numa igreja que eu sei que está pregando a teologia da prosperidade, está pregando uma teologia para arrecadar dinheiro do povo, eu não vou lá facilitar e não vou lá ajudar a continuar esse erro. As pessoas precisam entender, a igreja é um hospital, Carlos Moraes. E enquanto você não entender que está doente, você não precisa do médico que é Cristo Jesus. Agora, Rogério, como convencer os descrentes, aqueles que não acreditam no fim do mundo, aqueles que não acreditam em céu e inferno? O que dizer a essas pessoas? Penso eu, Carlos, né, que Deus nos colocou no mundo para falar a verdade. Então, eu uso a Bíblia porque entendo que ela é a verdade suprema. Ah, eu não acredito no fim do mundo. Tá bem, eu vou colocar o que Deus diz sobre o fim do mundo. Convencê-la não é o meu papel, Carlos. É o papel do Espírito de Deus. Então eu coloco diante do Carlos, coloco diante das pessoas, dos ouvintes, dos telespectadores que hoje estão aqui, e pode ter certeza, haverão pessoas das que estarão nos ouvindo que vão realmente ser tocadas pelo Espírito de Deus. E vão dizer, não, o que eles estão falando é coerente, o que o Carlos Moraes está falando é coerente, o que o Rogério está dizendo é coerente, e vão aceitar. E outras vão simplesmente virar as costas, como foi no tempo de Cristo. Multidões seguiam e multidões ainda maiores rejeitavam os ensinos dele. Eu não posso esperar nada diferente. Se eu Apenas o Apocalipse fala da vinda de Cristo? Não. Mateus, Lucas, Marcos, né? A Bíblia assim, ela fala naquilo que o mundo cristão conhece como o sermão profético de Jesus, em Mateus 24, o tema é por demais claro. Não sei se podemos pelo menos ler um pequeno texto. Por favor. Veja, Mateus 24, Carlos, né, para aqueles que nos acompanham, claro, eles podem pegar a sua Bíblia. Veja só, por exemplo, Carlos, uma coisa que me parece assim que passa batido, né? Se você pega Mateus 24, a partir do versículo 1, é dito assim, ó, Jesus ia saindo do templo, os discípulos chegam para ele e dizem, Senhor, e os discípulos queriam mostrar para ele a igreja. Senhor, vede que pedras. O que se faz hoje? Olha a nossa igreja, que bonita, cabe 6.000 pessoas dentro. Repito, Carlos, nada há de novo debaixo do sol. O que foi é o que há de ser, diz a Bíblia. Então vai repetir a história. Eles estavam preocupados em mostrar para Jesus, que era o fundamento do templo, a beleza da igreja. E aquelas igrejas caras, nós vemos isso tudo hoje, Carlos. As igrejas cada vez numa competição para ver quem faz uma igreja mais bonita. Jesus disse para eles, não vai ficar pedra sobre pedra. Imagine um templo com mármores de 1 tonelada, pedras de 1 tonelada, Jesus olhando para vocês e dizendo, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E eles imediatamente disseram, Senhor, né? Quando eles dizem assim, eles dizem simplesmente, Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Na cabeça deles, para derrubar aquelas pedras enormes, um templo colossal como era aquele, só o fim do mundo. E aí Jesus começa a mostrar, Carlos, os sinais que antecederiam a vinda dele e o fim do mundo. E note que curioso, Carlos, e é nisso que eu gostaria, assim, que hoje, pelo menos, né, a gente pudesse ter pelo menos, quem sabe, deixar para o telespectador o benefício da dúvida, para que ele questionasse, né? Não que ele acredite, que ele questione, né? Olha só como ele começa, Carlos, versículo 4 e 5 do capítulo 24. Jesus respondendo disse-lhes, é Jesus falando hoje para o telespectador, é Jesus falando para você, para mim, para todos que nos escutam, acautelem-se, que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os falsos profetas. Os chamados falsos profetas. Agora, curioso, Carlos, é que Jesus dizendo, muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Você pega justamente esse número de igrejas aí. Claro, e você pega hoje, Carlos, tristemente, você pega 10 evangélicos, 10 pentecostais e 10 católicos. Junte, escuta, os falsos profetas. O teu pastor não é um falso profeta? Não, não é. Não, o meu não. O padre? Não, não é. Outro, não, não é. Mas então, que muitos são esses?
Ou seja, ninguém assume a responsabilidade de entender, puxa vida, é a minha vida espiritual que está em jogo. Eu posso perder a vida eterna confiando no pastor. Mas e aquelas ovelhas que estão ali na inocência? Né, que não percebem isso, que estão ali buscando a Deus? Excelente pergunta, Carlos. Excelente pergunta. Cristo se encarrega de todas elas, é um fato. Mas veja como diz a palavra de Deus. Ai dos falsos pastores. Ai dos escribas e fariseus. Então, Jesus está dizendo, você quer ser um pastor? Ótimo, mas seja um pastor de verdade. Ensine as minhas ovelhas o caminho correto, porque eu vou cobrar isso de você. Se os pastores de hoje tivessem uma pequena ideia, Carlos, do que vai acontecer com eles, quando Cristo vier e dizer, cadê as minhas ovelhinhas inocentes? Onde é que elas estão? Onde elas estão? Se eles tivessem uma pequena ideia do que vai acontecer com eles, eles jamais fariam o que estão fazendo. Então, Carlos, na pergunta, cadê as minhas ovelhinhas, né, que resposta eles darão a Cristo? E sobre as ovelhas, é verdade que há inocência, mas a Bíblia está aqui para todos. Nenhuma ovelha vai ser enganada, Carlos, se ela aceitar o que diz a palavra de Deus. Essa é uma carta de amor que instrui ela, independente do pastor, para que ela encontre o caminho certo. Olha, eu estou conversando com um estudioso da Bíblia, Rogério Buzzi. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu já vou deixar a pergunta. Que sinais anunciam o fim do mundo, né? Você já citou alguns aí, mas quais são os sinais evidentes que a gente pode dizer, ó, estamos próximos do fim? Estamos? O homem sabe o dia, a hora em que ele voltará, em que Cristo vai voltar à Terra, né? Isso é anunciado na Bíblia. Como que vai acontecer? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente. O entrevistado de hoje é Rogério Buzzi, o estudioso da Bíblia, que está falando sobre o fim do mundo. Você acredita no fim do mundo? Não acredita? Eu deixei antes do intervalo, Rogério, a seguinte pergunta: quais são os sinais, né? Existem mais sinais? Que sinais estão anunciando já o fim do mundo? Carlos, Deus é tão fantástico que mesmo para aquele que diz, né, não, eu não acredito nada disso, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito no que vocês estão falando, Deus é tão fantástico que ele deixa, inclusive, sinais na natureza. Por exemplo, Carlos, no próprio livro de Mateus 24 que estamos, que é esse sermão profético, né, veja só o que nós encontramos, por exemplo, no versículo 7. O versículo 7 diz assim, ó, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Quando você continua lendo, mais à frente, no versículo 21 do mesmo capítulo, falando sobre o fim do mundo, diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, entre os sinais que foram dados daquilo que, em primeiro lugar, os falsos profetas, né, o que nós conhecemos hoje como anticristos ou falsos pastores, ele deu também sinais da natureza. O primeiro sinal que ele dá, quando você entra aqui nos sinais da natureza, que vamos nos focar, porque foram muitos, vamos nos focar apenas naqueles que realmente se pode ver com muita clareza, ele fala do terremoto. Curiosamente, que é dito, inclusive, que quando você lê, por exemplo, esses sinais todos juntos, eles não só, Carlos, estão numa sequência perfeita, conforme foi o que ele falou, como puderam ser vistos por todos que quiseram, né? Veja, eu leio aqui, né, mais um texto do mesmo capítulo 24 de Mateus, para que a gente possa pegar essa sequência, inclusive de forma simples, né? Veja, versículo 29, nós falamos terremoto, primeiro falamos dos pastores, depois falamos de terremotos, e agora o 29, olha só o que diz. Logo depois da aflição daqueles dias, note, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então note,
Ele fala do terremoto, ele fala do sol que não daria sua luz, ele fala da lua e ele fala finalmente de uma queda de estrelas. E ele diz o seguinte, depois da aflição daqueles dias. Veja, Carlos, depois da aflição daqueles dias, todo mundo conhece e já ouviu falar, pelo menos, da chamada Inquisição. Foi um período de perseguição violenta, 1260 anos de perseguição. Os cristãos foram perseguidos como cachorros. E o que acontece? Exatamente no ano 1798, finda essa perseguição. E ele diz, depois da aflição daqueles dias, aconteceriam esses sinais. Curiosamente, o primeiro sinal, ele já acontece como um sinal. Prestem atenção do que vai acontecer. O chamado terremoto de Lisboa foi considerado o maior terremoto que aconteceu na face da Terra no ano 1755. Foi violentíssimo. Eu quero só ler um pedacinho para você ver o que encontramos na Wikipedia. O sujeito pode entrar no computador ali e colocar lá terremoto de Lisboa. Olha só, Carlos. O terremoto de 1755 ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa. Alguém poderia dizer hoje, mas ele se estendeu por mais lugares. Não vamos aqui entrar em todos os detalhes, mas assim, para a época, foi um terremoto avassalador, né? Muito grande. Curiosamente, Carlos, vou continuar lendo apenas para que a pessoa também possa depois ver que ela encontra isso fácil, né? Olha só, o terremoto de 1755 ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, resultando na destruição quase completa da cidade de Lisboa. Sol sem luz. Dia escuro, como foi conhecido esse dia. Tudo ficou escuro, mas naquele dia não houve eclipse. Não houve eclipse. Alguém pode dizer, não, houve um eclipse. Então não foi escuridão de eclipse. Ah, muito bem. Foi um sinal realmente milagroso. Deus disse, eu vou mostrar que vai acontecer. Pessoa, né? E aí ele diz assim, tudo ficou escuro, mas naquele dia não houve eclipse. O fenômeno aconteceu em 19, olha a sequência do tempo. 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra e Canadá. E foi conhecido como Dark Day, ou Dia Escuro. Veja o segundo sinal, batendo exatamente, inclusive não só no acontecimento, mas também na sequência indicada, depois da lua. Posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, olha só, a lua surgiu cheia, mas era dito, não vai dar luz. Não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha aparência de sangue. Note a sequência de novo. 1755, 1790, 1780. Depois nós víamos no mesmo dia a lua. E finalmente o último dos sinais. Queda das estrelas. Era a madrugada de 13 de novembro de 1833. Durante horas, literalmente milhares de estrelas cadentes caíam a cada minuto. Mas isso vai se repetir. Ah, muito bem. Primeiro Deus mostra, olha, veja, é o que acabamos de falar, nada de novo debaixo do sol. Deus dá um aviso, olhem, prestem atenção o que vai acontecer. E finalmente vai se repetir, por quê? Deus não vai deixar ninguém sem aviso, Carlos. Ninguém. Rogério, por que a Bíblia diz que poucos serão os escolhidos? Qual é a definição que se tem disso? Poucos serão os escolhidos. Quando se fala também, Carlos, em poucos serão os escolhidos, tem-se a ideia de que quem não for escolhido está perdido. Não é bem assim. Não também. é? Deus chama todos. Todos. Certo? Se nós tomamos literalmente, como se simplesmente Deus escolhesse, então eu vou fazer o quê? Deus já tem os escolhidos dele. Aí nós caímos na predestinação de Calvino, que foi tão combatida. Não existe isso. O convite é todos, certo? É a todos, chega a todos. Carlos, quem já não ouviu algum dia falar de Jesus? Quem já não ouviu pelo menos a história, né, do nascimento de Jesus Cristo como um bebê no presépio, tal, todos já ouviram, pelo menos nas terras cristãs, né? Mas finalmente, Carlos, os escolhidos são, em primeiro lugar, uma classe especial que Deus terá de pessoas que não só aceitaram o chamado, mas se comprometeram a fazer um trabalho para Cristo.
Tem pessoas que estão morrendo na China, pessoas que estão morrendo em países onde aquele que prega o evangelho é literalmente perseguido e morto. E vai acontecer de novo. Milhares vão morrer defendendo o estandarte de Cristo. De novo, Carlos, a Inquisição vai voltar, certo? Então, os escolhidos, em primeiro lugar, devem ser entendidos dessa maneira, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Na verdade, é você mesmo que se auto-escolhe. Você é chamado, Carlos, né? Aceitou? Amém. Né? Você entra para o rol de Cristo. Mas... Rogério, vamos voltar aqui ainda aos falsos profetas. Por que a gente tem milagres dentro de algumas instituições, até já denunciadas, né, execradas publicamente, e você tem lá milagres? Por que isso ocorre nos dias de hoje? Carlos, esse é um tema, né, que a impressão que se tem sempre é que se é contra tudo. Cristo vem à Terra. E por que ele não foi? Eu vou perguntando aqui, se você não quiser responder... Não, vamos embora, Carlos. Nada de novo debaixo do sol. Vamos ter isso sempre em mente, que aí a gente não se perde, né, Carlos? Veja, Jesus não foi aceito naquilo que ensinava, porque ele fazia as coisas diferente do que os pastores, diferente dos padres, diferente dos teólogos, diferente dos líderes de igreja da época. E note, Carlos, o problema dele foi com quem? Foi exatamente com a liderança da igreja. Não foi o mundo que o perseguiu. O povo simplesmente acabou dizendo crucifica-o, mas não antes que os pastores dissessem. E sobre a questão dos milagres, note só o que encontramos em Mateus 24, versículo 24. Né? Olha só. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes milagres e prodígios, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por isso eu te digo, veja que como identificar isso? Ah, ótimo. Essa é a grande pergunta, Carlos. Né? Claro, porque o milagre aparentemente vem de Deus. Mas então como explicar o que Jesus diz pouco depois, Carlos? Porque veja, a gente fala em milagre, né? E olha só o que nós encontramos agora no livro de 2 Pedro. Né? É dito literalmente que vai entrar falsas heresias, vão entrar enganos doutrinários dentro da igreja, mas é dito também na Bíblia que muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios. Estão falando para Cristo, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos curas. E eu, diz Jesus, lhes direi abertamente, para que não fique dúvida, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. É Jesus quem está dizendo, eu não estou nesse tipo de milagre, não sou eu não conheço vocês, entende? E aí surge essa nova pergunta, como identificar? Não há outro meio, não há. Bíblia. A Bíblia diz como identificar. A lei e ao testemunho. Se não falarem assim, não verão a alva. Então como é que eu sei que uma pessoa realmente é usada por Deus? Se ela crê nos 10 mandamentos da lei de Deus. Ela crê, ela acredita e ensina assim? Amém. É o escudo que ela tem. Porque ele diz, afastai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Veja que ele diz onde está o problema. Vocês fazem milagres, mas o problema de vocês é o pecado. E só tem uma arma para o pecado. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça, que é o que move a grande maioria, infelizmente, hoje dos pastores, se a lei não me dissesse. Paulo era um pastor, movido pela cobiça. Mas a lei diz, não roubarás. Um dia ele cai nos 10 mandamentos, entende que aqueles mandamentos ensinavam muito mais do que ele imaginava, aceitando os mandamentos, ele vira um servo de Deus. Então, a lei e ao testemunho. Ele procura guardar os mandamentos da lei de Deus, se sim, ele está seguro. Certo? Então, padres e pastores não ensinam os fiéis a guardar os mandamentos, guardar a lei de Deus? Não ensinam, Carlos, isso é um fato. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Daniel 7:25, diz assim, né? Quando você lê, por exemplo, não só o livro de Daniel, esse é um exemplo, já era previsto, porque a Bíblia já dizia, né, que, note, Carlos, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Era profético que haveria alguém que iria cuidar em mudar os tempos e a lei. Que lei? Só pode ser a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus.
E é curioso, se você hoje pergunta para um católico, por exemplo, nada contra o católico, por favor, nós estamos falando aqui do povo católico. Sim. Não estamos falando aqui de pessoas, estamos falando de liderança e de instituições, certo? Né? Para que não haja má interpretação. Não, até porque, Carlos, existem... Eu mesmo estou do lado de uma senhora católica que é um exemplo de pessoa. Ela, todos os dias, ela está lá na missa. Mas você analisa a renovação carismática dentro da Igreja Católica? Olha, Carlos... Você quer concluir para depois entrar nesse assunto? Eu preferiria só porque, veja, né? Veja, você faz uma pergunta que ela é fantástica, principalmente porque ela norteia a pessoa, né? Então, veja, você diz assim, né? Olha, o tempo será mudado. Os 10 mandamentos da lei de Deus, por exemplo, tem um mandamento, Carlos, que é o segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem. É um Deus falando com amor, não faça imagem. Ah, mas veja bem, a gente só faz a imagem. Não há desculpa para Deus. Deus é um Deus que sabe o que você precisa. Não tente ensinar Deus naquilo que Ele já te pediu. Deus diria, filho, eu amo você, entenda, eu te amo. Mas isso de imagem só vai te fazer mal. Eu não quero. Existe um mandamento, Carlos, que diz guardai domingos e festas. Mas na Bíblia não existe esse mandamento. O mandamento é lembra-te do dia de sábado. Então, independente do que a pessoa defenda como instituição, ela tem que ficar com a Bíblia. Mandamento é 10. São 10. Não é 9, não é 8, não é 11. É 10. Os 10 devem ser guardados. Certo? Esse é o ponto. Então, se ele ensina que é para guardar os 10 mandamentos, ótimo. Se ele não ensina, está fora. Está enganando o povo, ainda que ele mesmo não esteja querendo enganar. Está enganando, certo? Na sua sinceridade, está enganando o povo. Constitui-se num falso pastor. O falso pastor não é só aquele pastor mau. Todo aquele, por exemplo, eu te digo assim, Carlos, quanto é 2 mais 2? Você me diz 5. Você acredita realmente que é 5. Mas eu te pergunto, você está sendo um bom professor ou um mau professor? Agora, dentro desse exemplo que você dá aí, de 2 mais 5... as interpretações, né? Daqui a pouco quero que você responda sobre essa força dentro da Igreja Católica, a renovação carismática, como é que você analisa isso, né? Que eu vejo católicos fervorosos ali, pregando como evangélicos, é uma coisa diferente. Mas, em relação, Rogério, você que é um estudioso da Bíblia, um capítulo, um versículozinho, ele é interpretado de várias formas. Ok. Né? Você interpreta de uma maneira, eu de outra, o outro de outra. Concordo. Como não se perder nisso, Rogério? Né? Não sei se você pode responder. Não. Carlos, uma pergunta bastante simples. Que cor é a tua gravata? Predominantemente, que cor ela é? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Dá para dizer que é cinza? Dá para interpretar errado? Preto. Eu vou dizer para você que ela é verde, Carlos Moraes. Ela é verde, você não está vendo que é verde? Não, é preta. Ah, é preta. Veja, você tem convicção. Agora eu te pergunto, Carlos, imagine que você nunca ouviu nada de pastor nenhum na tua vida, nada. Agora você está com a Bíblia, que é a carta de amor de um Deus. E Deus falando para você hoje, por exemplo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pergunto, que dia ele te pediu para santificar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pediu sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, peraí, 7º, segunda-feira, que dia seria segunda? Segundo? Sim. Segundo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado. Tem que se guardar o sábado? Claro. Agora, a questão vem, Carlos, assim. Ah, não, mas isso aí mudou. Ah, não. Ah, porque agora é o novo, esse é o Velho Testamento. Desculpa, tem. Ah, não, mas é que essa gravata foi feita com uma fibra que, na verdade, quando estava lá o algodão, ele era verde. Porque, na verdade, o cinza aqui reflete, dá um tom de verde, dependendo do ângulo. Muito bem. Desculpa, Carlos, vai haver sempre. Agora, diante de um Deus que te diz, Carlos, lembra-te do dia de sábado, filho, eu fiz para você, por amor a ti. Então tem que ser guardado. Tem que ser. Não é nem a questão, eu nem estou querendo, eu estou usando o sábado como exemplo. Você não trabalha no sábado? Dá para ler domingo aqui? Não. Dá para ler segunda? Não. Dá para dizer que é qualquer dia? É sábado. Acabou, Carlos. É assim. Então, peraí, só para... Me perdoe. É que você falou da interpretação. O problema é esse, Carlos. As pessoas querem interpretar a Bíblia. A Bíblia não é para interpretar, é para ler e aceitar. E entender aquilo que ela está dizendo. Ok, mas Deus promete que você vai entender. Ele diz, filho, lê que você vai entender. Eu vou te ajudar, não tenha medo. Vamos para o intervalo.
E daqui a pouco é o seguinte, olha, a visão de cada pessoa em relação também a Jesus, né? Nós temos visões assim, que Deus não é assim, Deus é Pai, Pai aceita tudo, não é admissível que no fim do mundo fique alguns e vá para o inferno, não existe realmente um inferno, isso é tácito, né? Quem é que vai para o inferno? A gente vai para o intervalo e a gente tem essas e outras perguntas para o Rogério, estudioso da Bíblia, que nos dá o prazer de participar do nosso programa de hoje. A gente volta já. Estamos de volta com o Frente a Frente. No programa de hoje eu converso com Rogério Buzzi, estudioso da Bíblia, falando sobre o fim do mundo. É um tema, Rogério, fim do mundo. É um tema que mexe. Aliás, daqui a pouco eu gostaria que você passasse um site, telefones, para pessoas interessadas, porque toda vez que eu o entrevisto, eu tenho meu telefone, meus e-mails que ficam congestionados. Às vezes eu gostaria que você passasse, então, um e-mail, para que as pessoas possam esclarecer, possam tirar dúvidas. Eu sei que você está sempre pronto, você tem um grupo de irmãos, aí, de pessoas que podem dar esclarecimentos em, por exemplo, proliferação de igreja. Eu sei que você tem um outro irmão aí que se aprofunda mais nesse tema. Claro. Então, depois eu gostaria de passar o telefone. Mas antes do intervalo, vamos já para a renovação carismática, para a gente falar do inferno, para a gente falar da graça, né? Como fica nesta visão aí a graça e efetivamente o fim do mundo. A renovação carismática da Igreja Católica, ela é diferente, né, daquela tradicional, da Igreja Católica tradicional. Pode ser uma dissidência no futuro, na sua visão, ou você não gosta de analisar religião por religião, ou você pode falar, sente à vontade para falar? Não, Carlos, veja, eu entendo que se nós temos um compromisso com as pessoas de falar a verdade, esse compromisso deve ser mantido até o fim, né? Jesus foi para a cruz por falar a verdade, né? E eu, longe de ser um Jesus, né, mas procuro espelhar-me naquilo que ele ensinou, entendo que tem um compromisso com as pessoas, né? A renovação carismática, a meu ver, certo? Uma vez que você nunca pode conhecer exatamente os bastidores daquilo, agora sim pela Bíblia, né? Nossa opinião é sempre pautada na Bíblia, né? A Bíblia não fala em renovação carismática, mas ela mostra exatamente o conceito. Uma mudança. Isso, ela mostra o conceito que abrangeria todas as igrejas. A igreja não é novidade para ninguém, a Igreja Católica está perdendo muito terreno no Brasil, muito. No mundo todo, mas o Papa no Brasil, mostrou essa preocupação. Muito bem. Né? Essa ideia de se ter, inclusive, um Papa sul-americano não foi a decisão da fumacinha branca ou do Espírito Santo, nada disso. Isso é uma visão estratégica que qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso sabe, né, que é exatamente para tentar conter essa debandada católica. E o movimento carismático vem exatamente nisso, Carlos. Por quê? Você sempre teve uma igreja austera, uma igreja tradicional. E os jovens não gostam daquilo. As igrejas pentecostais descobriram um filão ali. Vamos fazer uma coisa mais animada e o povo vem. E deu certo. Por quê? Porque no final das contas o conceito é vamos fazer o que o jovem quer. E ele vem. A renovação carismática é o Mas ponto... isso várias igrejas acabam se adaptando. Não tenha dúvida. Ou seja, é aquela história... Deve-se ver sobre dois ângulos sempre. O ângulo terrenal, que é aquilo onde simplesmente o homem vê o que está acontecendo e traz para si, para tirar algum proveito de alguma maneira, e a visão do inimigo, que é a mais importante. Tem que ver o que o inimigo quer com essas coisas, o diabo. Né? Por quê? Deus tem o seu modus operandi. Ele diz, é assim. Você, Carlos, tem que se adaptar ao céu. Não é o céu se adaptar ao teu modo de vida. Rock, para Jesus... ele não aceita, ele não pode aceitar. Entende? Ah, não, mas eu estou fazendo para Jesus, mas você pediu se ele quer. Entende? Por exemplo, né, um exemplo bem simples, Caim e Abel. Deus disse, me ofereçam um cordeiro, porque há uma lição nisso que as pessoas têm que entender. Caim disse o seguinte, não, eu vou dar fruta e acabou. A fumaça da fruta não subia. Deus dizendo, eu não aceito, não posso aceitar. Gostaria, mas não posso. Porque vai, entende? Toda a lição que eu quero ensinar se perde. Deus quer ensinar uma lição a todo ser humano. A igreja é um hospital. Eu não vejo pessoas no leito de morte, Carlos, pulando de alegria, gritando.
Eu vejo sim um culto a Baal feito com base na gritaria, no pulo, e estou sendo franco. Eu sei que dói, eu sei que machuca as pessoas, mas está errado. E a graça? Como é que fica essa visão? E a graça? Veja, Carlos, dentro da ideia da lei que falamos, né, é uma excelente pergunta. Como é que fica a graça? A graça, Carlos, é um favor imerecido. É isso que é graça. Não é só um favor que Deus faz para mim, um perdido que não merecia nada, mas ainda é um favor que eu não mereço. Ele olha para mim, para o Carlos e para todos os telespectadores e diz, eu amo vocês. Vocês vão morrer, não tem saída. Eu vou dar o meu filho para morrer no lugar de vocês. Agora, a pergunta é, o Carlos tem um amigo que está morrendo na cadeira elétrica, condenado. O Carlos chega lá e diz assim, escuta, ele estuprou 100 meninas. E vai morrer na cadeira elétrica por estupro, todas elas. O Carlos diz assim, sabe, eu vou morrer no teu lugar. Podem tirar ele da cadeira, eu vou morrer no lugar dele. A pergunta é, ele deve sair daquela cadeira para continuar estuprando garotas ou movido por amor ao Carlos, que chegou e disse assim, eu vou morrer no teu lugar, mas não faça mais isso, tá bem? Me promete? Prometo. Ok, vou morrer no teu lugar. A graça, que é o favor imerecido, ela, por amor, vai levar o homem a entender que ele tem que nascer de novo. Que foi o que Cristo fez com todos. Amém. Entende? Ele é um exemplo. Ele não morreu na cruz do Calvário para nós continuarmos cometendo os erros que cometíamos. Aquele que bebia procura agora, né, abandonar o vício da bebida. Por quê? Bebia, surrava a mulher, batia nos filhos, etc. Não tinha domínio de nada. Aquele que roubava, para de roubar. Enfim, a Bíblia tem lições como essa. Os 10 mandamentos são entronizados no coração e ele é movido por amor. A graça, então, faz com que ele nasça de novo. Rogério, a Bíblia diz o que sobre o inferno, sobre o céu, né? Como é o inferno? Gostaria de te responder também com uma pergunta. Você tem uma filhinha que eu sei, né, que é o xodó da tua vida. Claro. Né? Eu sei disso. Que pecado ela tem que cometer para você jogar ela numa fogueira para ela queimar por toda a eternidade? Qual pecado? O que ela tem que fazer para você dizer, não, agora você extrapolou, eu vou jogar você na fogueira, você vai queimar por toda a eternidade? Eu acho que por nada. Né? Será, Carlos, que eu e você somos melhores do que Deus? Deus, será que daria 70, 80, 90 anos de vida para o Carlos e se o Carlos não faz as coisas direito, vai jogar no inferno para queimar por toda a eternidade? Esse Deus foi inventado, infelizmente, pela Igreja Católica no período das trevas e as pessoas... Só uma maneira de puxar a rédea. Claro, e mais, por isso eu te digo, essa é a visão humana, a Igreja cria para prender o sujeito com ela, mas é preciso ver o objetivo do diabo com isso, né? Deus vira um tirano, que é o que o diabo quer. Deus é um tirano, você não faz as coisas direito, ele vai jogar você no inferno, você vai queimar por toda a eternidade. O inferno é bíblico, existe, é chamado de segunda morte, mas o que é? Aquele que não aceitou a Cristo como seu Salvador e, portanto, né, levou a vida toda desregrada, não aceitando primordialmente o sacrifício feito na cruz do Calvário, será destruído e será como se nunca tivesse existido. Isso é misericórdia, isso é amor de Deus. Você não gostaria de estar no céu, certo? Então Deus vai permitir que você seja destruído, mas jamais queimando por toda a eternidade. Isso não é bíblico, isso faz do nosso Deus um tirano e é talvez o pior engano que já se inventou em relação ao nosso Deus, que diz a Bíblia é um Deus de amor. Em relação ao... Esse mundo vai desaparecer, vai acabar, vai virar cinzas, essa nossa terra vai... E o céu? Carlos, veja só que interessante, né? Fala-se muito o mundo vai acabar. Não, mas é o planeta Terra, que é o único planeta que tem pecado. Deus criou vários mundos. Hoje a ciência já sabe... Você não acredita em vida em outros planetas? Veja, eu acredito em vida em outros planetas, mas não da forma como se ensina. Eu acredito num Deus que cria planetas, cuja felicidade é colocar habitantes lá para que sejam felizes. Certo? Ele cria a terra. Só depois que estava tudo muito bom, ele mesmo diz, e viu Deus que era tudo muito bom, ele coloca o homem ali para ser feliz. Infelizmente o homem peca e olha hoje, Carlos, você certamente já pegou tua garotinha no colo, chorou com ela, quem sabe com cólica, com dor de dente, a gente sofre com eles também. Imagine se eu vou querer viver 1000 anos num estado de pecado desse aqui. Eu não quero. Nenhum câncer, uma pessoa que tem câncer terminal quer viver por toda a eternidade com câncer. Deus não quer destruir a terra, ele tem que destruir o pecado.
E o pecado só se destrói com fogo. A Bíblia diz que será por fogo agora. Houve o dilúvio, né? A ideia não é destruir o homem. O planeta, a Terra, será limpo, purificado com fogo. A questão é a seguinte, você tem gasolina, Carlos. Deus te diz, você tem gasolina, que é o pecado. Você vai queimar junto, Carlos. Aí você diz assim, mas eu não quero queimar, então me dá os teus pecados. Entrega para Cristo os teus pecados, entregue-se a Ele. Bom, agora é comigo. Você não tem mais gasolina. Vai cair fogo, mas você não vai queimar. Entende? Porque você vai ser protegido pelo Senhor Deus. Isso eu acredito e te digo mais, né? Essa minha crença me leva, Carlos, a não ter o menor medo do fim do mundo. Realmente não tenho medo. Rogério Buzzi, nós estamos caminhando já para o final do programa, temos aí mais 4, 5 minutos. Eu gostaria de deixar esse tempo à sua disposição para você se dirigir aos telespectadores, falar um pouco desse trabalho, de como que aquelas pessoas que acompanham, né, os seus estudos podem esclarecer dúvidas, se tem um site, tem um, né? Por favor, fique à vontade. Ótimo, né? Para você que nos ouviu até aqui, acredito que, quem sabe, tem ouvido algumas coisas um tanto pesadas, lembre-se sempre, a Bíblia diz que o Senhor não fere se não for para curar. Nós temos um site, por favor anote, www.averdadesobreofim.com.br. Aí você vai encontrar esse tema e muitos outros para sanar as suas dúvidas. Nosso compromisso, repito, é com a verdade, não é com nenhuma instituição religiosa. Temos também o Facebook, facebook.com, o Facebook/A Verdade Sobre o Fim. Também você encontra digitando, né, no YouTube A Verdade Sobre o Fim, temas nossos, vídeos nossos, e pode entrar em contato também pelo telefone 41 3625 2802. Né? Pode também mandar e-mails, né, se você assim preferir. Basta entrar no nosso site, pode se cadastrar caso queira, né? Existe todo um espaço aí, né, para sanar as dúvidas que possam ter. E, enfim, nós estamos à disposição de todos aqueles que de fato querem ter um compromisso com a verdade e o mais importante, Carlos, um encontro com o verdadeiro Jesus e o Deus da Bíblia. Rogério, nós temos mais um tempo ainda. Vamos falar um pouco agora sobre o comportamento desse mundo tão, né, a violência que tem crescido. Isso são sinais também. As pessoas não estão se entendendo mais desse mundo moderno. Por que a gente está se deparando com tanta desgraça? Carlos, só existe uma resposta. Claro, assim, existem muitas respostas, cada um tem o seu acho, tem o seu penso. Eu repito, né, me baseio sempre na Bíblia, é o que eu realmente creio. A lei de Deus está sendo pisada, Carlos. Se você não tem lei, parâmetros que te norteiam para o que é certo, o que é errado, você não tem um muro de proteção, você não tem realmente como se escudar. Você não tem como saber o que é certo e o que é errado. Né? Haja visto esse, que é outro tema polêmico, né, Carlos? Não é o caso agora, mas essa questão do homossexualismo. Olha como isso está, proliferando, e olhe que guerra que está aí em torno disso. Talvez muitos não tenham entendido ainda o grande problema que acaba entrando nesse assunto, que tem tudo a ver com o fim do mundo. Lembre-se que Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do problema do homossexualismo. Né? Até hoje se usa o termo sodomizar, né? Que é quando os homens vão até lá, deles ali que nós queremos conhecê-los, eles queriam literalmente pegar os anjos à força e fazer um ato sexual com eles. Deus teve que destruir aquela cidade. Agora, é um outro tema, né, mais do que polêmico, mas talvez o equilíbrio, Carlos, aí seja entender que Deus ama o homossexual. Então, isso que eu queria ama o homossexual profundamente, mas odeia o homossexualismo. Isso é preciso que se entenda. Deus não aceita o homossexualismo. Não podemos admitir a violência, a discriminação. Isso em hipótese alguma, contra a raça, sexo. Agora, ele não gosta, você colocou bem, da prática... A prática homossexual. Claro que a gente entende. Veja, Carlos, eu posso falar, penso com alguma propriedade, eu tenho uma irmã que é homossexual. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela. Ontem mesmo eu estava com ela, mas eu nunca deixei de dizer, Silvia, você sabe que é errado. E é preciso lutar contra, assim como eu luto contra. Eu posso não ser homossexual, mas eu sou pior do que um homossexual em muitos efeitos. Eu tenho meus pecados e luto contra ele. Agora, nós vamos dar rédeas soltas. Nós, como homens... É a mesma coisa em relação à droga. Você compararia um outro tipo de comportamento? A droga, a bebida,
tudo. Na verdade, né, Carlos, pecado é pecado. Deus Ou o veio... cara que gosta muito de mulher, de repente. Claro, ou de garotas novas, tem quem gosta de garotas novas, tem quem gosta de menores, inclusive. Veja, repito, Carlos, eu não sou melhor do que ninguém. Né? É muito fácil, eu estou aqui com a Bíblia aberta, o cara, não tem nada disso, nós somos todos pecadores. E Jesus disse, as prostitutas entram antes de vocês, pastores, no reino do céu. Eu tenho que assumir isso para mim também, ele disse. Agora a mídia, viu, eu discordo, não sei se você vai concordar com essa minha posição, desculpe aqui a conversa franca, a mídia fortalece muito isso, assim, no sentido de que o que me interessa, por exemplo, de saber que aquela cantora lá, esqueci o nome dela, assumiu um namoro com uma jornalista. Né? O que me interessa... São várias, né? Não, mas é uma recente agora. Não é filha da Gretchen lá? Não, outra não. Daniela Merkel? Daniela Merkel. Ok. O que me interessa, pô, a televisão ficou 2 horas falando, tudo bem se ela tem a vida sexual dela lá, agora o que a minha filhinha, com 10 anos de idade, 12 anos de idade, né, uma criança com 5, 6 anos de idade, ficar em horário nobre vendo ali o relacionamento, que é bonito, que descobriu agora... Porque ali o que eu tenho com a minha esposa, com a minha namorada, o que você tem, essa é uma questão se ela tem a relação dela, porque fica expondo isso. Essa exposição. Como é que você vê essa exposição em demasia? Carlos, encontrou o amor, descobriu, fica aquela coisa, 2, 3 horas falando sobre aquilo. Carlos, qualquer pessoa, penso, que tem um mínimo de bom senso, percebe que há um interesse muito grande em vender a ideia do homossexualismo. Veja, uma coisa é eu respeitar o homossexual... Porque não dão o mesmo espaço para um casal de namorado, por exemplo. Olha como eles se amam. Agora, quando é homossexual, não estou aqui. Aí, aquela exposição na mídia, a forçação de barra. Porque parece que dá notícias, parece que vende. Claro. E sem contar com os interesses obtusos que estão aí, que a gente nem conhece, né, Carlos? A verdade é que, literalmente, quem quiser olhar... Né, com um olhar, não um olhar crítico, mas com um olhar livre de qualquer interferência, vai perceber que há um interesse muito grande em se vender a ideia do homossexualismo. E é aí que eu sou contra. Entendi. Eu entendo que a mesma liberdade que ele tem para escolher o seu parceiro, para escolher a sua parceira, é a liberdade que eu tenho que ter, inclusive de educar os meus filhos, que Deus um dia vai dizer, cadê os filhos, como é que você os educou, dentro dos princípios que eu acredito. Não se pode me forçar. Agora viu, só para ainda, né, a nossa Rede Globo, a Plim Plim, que é uma audiência, colocou um casal, né, de homossexual fazendo carinho para as pessoas mostrarem indignação com a câmera escondida. Mas eu acho que o carinho, o beijo na boca de língua, tanto de um casal heterossexual, é feio do mesmo jeito. Você está entendendo? É isso que eu quero dizer. Então eu chamo a atenção para isso. As pessoas, que absurdo, é porque está discriminando. Mas eu acho tão feio o homossexual trocando carinho, beijo na boca, como um casal também extrapolando ali no shopping, beijando. Eu acho que tudo, entendeu? Então, Carlos, é que tento resguardar isso, né, e os valores, e os verdadeiros valores estão se esvaindo aí. Nós falamos aqui de profecia de fim do mundo, né? Vamos deixar, quem sabe, então, uma profecia gratuita aqui, Carlos, apenas para que amanhã as pessoas possam entender. O homossexualismo, né, da forma como está sendo conduzido e levado, é ruim, mas nós temos uma coisa muito pior que vem grudado nele, que é a pedofilia. E não se alarme, Carlos, porque a pedofilia daqui a pouco vai ser algo bom, entre aspas. Não se alarme. Mas vamos, uma hora dessa, falar especificamente sobre esse assunto, sobre pedofilia, homossexualismo. Você topa? Nós estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado, Rogério. Obrigado a você, Carlos. Um grande abraço, foi um grande prazer estar aqui com vocês e com os nossos telespectadores. Espero que tenham podido, pelo menos, entender a ideia da mensagem. Okay. Beijo nas crianças, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima.